Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Beatriz, tenho 26 anos e no dia 17 de maio tive o meu primeiro bebê, o Frederico, e portanto hoje venho-vos trazer o relato do meu pós-parto e o processo da amamentação e também dicas, coisas que eu fiz e usei ou que deveria ter usado. Eu tive um parto natural, um parto vaginal. E portanto levei alguns pontos lá em baixo, não sei ao certo quantos, também não tenho o mínimo de interesse, quanto menos souber de pontos melhor. E por isso o processo pós-parto inicia-se após o efeito da epidural passar, pronto, porque aí começam as dores. E não foi um mar de rosas para mim, mas lá está, cada corpo é um corpo, cada parto é um parto, portanto não tomem a minha experiência como ser exatamente assim. Há pessoas que passado uma semana estão ótimas e é como se nada tivesse acontecido, há outras que demoram mais um bocadinho. Eu posso vos dizer que as primeiras 2 semanas e meia, mais ou menos 3, pronto, foram um bocado puxadas para mim a todos os níveis, tanto a nível físico como a nível psicológico. Mas já lá vamos. Pronto, como vos disse, o processo pós-parto inicia-se após o efeito da epidural acabar, não é? Passar. E aí começam as dores, portanto, dói a sentar, dói a levantar, dói a andar, dói simplesmente estar de pé, tudo dói. Acho que a posição que é mais suportável é estar completamente deitado, mas mesmo assim dói. Pronto, temos pontos, é normal. Outra coisa que vos posso dizer é que gelo e água, que é exatamente a mesma coisa, mas em estados diferentes, é vida. Tipo, acho que é assim o melhor remédio para o processo pós-parto. Eles lá na maternidade, ele de vez em quando, volta e meia, chamava-me enfermeira e mencionava que tinha dores e elas traziam-me ou Benuron ou Brufen. E posso-vos dizer que tanto o Benuron como o Brufen fizeram bola, zero efeito. Tomava aquilo só por tomar, tanto que houve uma das noites que entrei mesmo em modo frustração porque eu queixava-me de dores e vinham-me trazer Benuron. Eu ficava tipo, como assim? Tipo, eu já disse que o Benuron não faz efeito nenhum, tipo, parem com isso, tragam-me algo mais forte, eu não aguento. Porque lá está, eu queria me levantar da cama, queria ir auxiliar o meu bebê, porque eu tive o bebê no público e portanto não podia ter o pai, o meu acompanhante 24/7, 24 horas. E portanto eu queria auxiliá-lo, queria pegar nele, queria levantar-me, queria mover-me e não conseguia. Pronto, no fundo tinha imensa dificuldade. Pronto, como vos disse, gelo e água é vida, portanto o que me aliviava imenso era pedir gelo, tanto lá na maternidade como depois aqui em casa. Portanto, lá na maternidade eles dão no fundo um preservativo cheio de água, que está congelado e enrolado em compressa, para depois nós colocarmos entre a cueca e a vagina. Pronto, o que eu faria, eles recomendam fazer gelo no máximo 10 minutos, até porque o gelo queima também a nossa pele, principalmente naquela zona que está tão úmida, está tão frágil e a pele é tão sensível. Mas o que eu fazia era, tanto na maternidade como depois em casa, eu pedia o gelo, assim que vinha o gelo eu aguardava uns 10, 15 minutos para que ele começasse a ficar em modo descongelamento, não é? E quando ele já estava assim nesse modo de descongelar, então sim eu colocava, e sim, colocava-o mais que 10 minutos, porque lá está, também já não me queimava tanto a pele. E em casa fazia exatamente a mesma coisa nos primeiros 3, 4 dias. Eu não tinha preservativo, portanto uma dica que eu vos dou e que eu fiz era, eu passava uns pensos higiênicos por água e colocava no congelador. E lá está, quando estava na hora de colocar gelo, 10, 15 minutos antes tirava o penso do congelador, colocava, esperava e depois então colocava. Outra coisa que também eles próprios recomendam, e é também uma questão de higiene, mas que de facto ajuda, é a cada ida à casa de banho para fazermos as nossas necessidades e mudarmos o penso. Porque nós deitamos muito sangue, principalmente ali nos primeiros dias, e portanto já é uma zona por si que está tapada, já é muito úmida, ainda por cima tem o sangue, portanto se nós formos mudando várias vezes ao dia o penso, faz com que o sangue não fique ali
e ajuda-me melhor na cicatrização dos pontos. Quanto mais seca aquela zona tiver, melhor para nós. Outra coisa, não sei se viram aqui o meu vídeo da mala da maternidade, mas quando estava a preparar a minha mala, acho que mencionei que estava indecisa se comprava os pensos, aqueles pensos da Ozónia ou se comprava uns pensos maiores, que na altura eu até comprei os pensos da Wells e acho que também mostrei aqui num vlog qualquer. E sem dúvida alguma que os pensos da Wells foram vida e não estou nada arrependida da minha escolha e no próximo bebê farei exatamente a mesma escolha, pensos, pronto. Eles lá no hospital dão pensos, portanto eu na altura até levei os pensos, mas honestamente só comecei a utilizar os meus quando já estava aqui em casa. E eles dão-nos até umas cuecas de rede, portanto o que eu fazia era utilizar a cueca de rede e punha lá 2 pensos até, porque pronto, lá está. Naqueles primeiros dias perde-se mesmo muito sangue, portanto 2 pensos era sempre top. Portanto, uma coisa que eu não comprei e que estou um bocadinho arrependida é de não ter comprado um bidé portátil. Na altura eu fiz algumas pesquisas na net, também vi aqui alguns vídeos do YouTube, pessoas que efetivamente compraram e na altura pensei, pá, isso não deve ser tão útil, tipo, deve ser um gasto desnecessário, deve ser tipo, só uma situação de, tipo, para ter mais conforto, mas não. Tipo, num próximo parto eu não entro na maternidade sem esse bidé portátil, portanto recomendo também e que se calhar pessoas que estão a ver este vídeo que utilizaram, se calhar também vão perceber, porque água, como vos disse, é vida, portanto o que eu fazia muitas vezes era ir para o banho lá na maternidade e simplesmente estar com o chuveiro no frio a passar ali na zona, para ver se me aliviava um bocadinho o ardor e a dor, mas sem dúvida alguma que o bidé portátil deve ser vida, até porque nós podemos fazer as nossas necessidades, não é? E em vez de estarmos a limpar com papel, limpamos logo com água fria, porque o que eu fazia era limpava com papel e depois muitas vezes ia com compressas, molhava no lavatório e pronto, passava lá na zona para ver se me aliviava. E outra coisa, o primeiro xixi, e elas lá também o mencionam, o primeiro xixi que nós fazemos arde, dói para cacete, mas pronto, é só o primeiro. E acho que se eu tivesse o bidé portátil daria muito mais jeito porque iria aliviar muito mais, pronto. Portanto, quem está para ter bebê, se está indeciso se deve comprar, se não deve comprar, compra, ok? Que também não é a coisa mais cara à face do universo, claro que o preço é tudo relativo, mas comprem, vocês vão me agradecer. Outra coisa que me aconteceu foi os meus pontos infectaram. Top, não é? Pronto, não é uma coisa tão anormal, portanto há várias pessoas que os pontos afetam, ficam infectados, e os meus, pronto, não foram exceção. Basicamente, após uma semana pós-parto, eu comecei a sentir um ardor insuportável, não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada, eu cheguei até a chorar de tanto que aquilo me ardia. E, para além disso, um cheiro nauseabundo. Portanto, se cheira mal, é sinal de infecção, se tem muito ardor, pode ser sinal de infecção. Mas pronto, ao final de 9 dias, de pós-parto, fui então à minha médica de ginecologista, e pronto, ela confirmou-me sim que eu tinha os pontos infectados. Eu quando cheguei lá disse logo o que eu sentia e tinha quase certeza que os pontos estavam infectados. Ela viu e confirmou. Pronto, ela também tirou-me, os pontos caem por si, vão caindo, mas ela também facilitou-me ali um bocadinho o processo e também tirou alguns pontos. Portanto, normalmente na maternidade eles recomendam um mês após o parto marcarem uma consulta de ginecologia, mas eu vou-vos ser sincera, passada uma semana, marquem, nem que seja para ela vos tirar os pontos, para perceber como é que está a cicatrização, que é para, mesmo que não tenham os pontos infectados, ela possa-vos dizer o estado daquilo e dicas do que fazerem. Pronto. Outra dica que vos posso dar, para que também os pontos não infectem e que a minha médica também recomendou é quando forem lavarem, não é? Passam com a toalha na zona, assim, pronto, não fazem muita força, muita pressão, e depois com o secador no frio, durante uns 2-3 minutos, passam lá na zona para que aquilo seque. Portanto, tudo o que possam fazer, que esteja ao vosso alcance, para que a zona fique o mais seca possível, façam. Portanto,
mudem de pensos a cada ida à casa de banho, sequem com o secador para ter a certeza que aquela zona está úmida. Há quem também recomende andar sem nada em casa, só que lá está, estamos a sangrar e estar sem cueca, sem nada em casa, não, acho que não. Pelo menos para mim nunca equacionei tal coisa. Mas pronto, é isto. A nível físico foram estes os sintomas, foi isto que eu senti. E pronto, como vos disse, as primeiras 2 semanas e meia, 3 para mim foram críticas, mas agora já estamos a 1 mês do Frederico praticamente e estamos top. Quanto a nível psicológico, já ouviram falar com certeza daqueles baby blues e eu tive, pronto. A primeira semana e meia, sensivelmente, foi bastante crítica. Tinha mudanças drásticas de humor, eu queria chorar por tudo e por nada, eu queria gritar por tudo e por nada, eu sentia uma bomba relógio, a qualquer momento tocava-me e eu explodia para todos os lados, em todas as direções, com toda a intensidade possível, quero dizer. Portanto, não é fácil, não é muito fácil e, quer dizer, o bebê durante 9 meses esteve connosco, apesar de ter um pai, ter uma avó, não sei o quê, tipo, estava dentro de nós, era nosso, e de repente ver pessoas a quererem pegar nele e a ficarem com ele, a pegarem nele e a estarem com ele um bocadinho. Isso também mexe, pronto, pelo menos comigo mexeu, porque é meu. Mas pronto, já passou, graças a Deus, felizmente, mas eu estava completamente descompensada, tipo, não podiam dizer nada, eu queria chorar por tudo, às vezes não precisavam de falar comigo, do nada eu queria chorar, e chorava e era terrível, porque de facto estava completamente descompensada, tipo, eu não conseguia ter um diálogo, porque ou chorava, ou gritava, ou mandava alguém para outro sítio, tipo, não dava. Então ria-me imenso, mas dramático. Agora, a nível do processo da amamentação, portanto, eu antes de engravidar e durante toda a gravidez sempre disse que amamentar era algo que eu gostaria de experimentar e idealizava, obviamente, até aos 5, 6 meses do meu bebê dar mama exclusiva, mas caso não funcionasse nem para mim, nem para ele, nem para os dois, também não havia problema, não iria ser menos mãe, ele não iria ser menos bebê e está tudo ok. Há N casos de pessoas que dão logo fórmula já na maternidade e não dão uma única vez mama e os bebés estão aí grandes e saudáveis e top dos tops. Portanto, esta sempre foi a minha ideia em relação à amamentação. E por isso, quando o Frederico nasceu, o próprio hospital, as enfermeiras, as médicas incentivam um pouco à mama. Eu acho que elas nem sequer me perguntaram se eu queria dar ou não, mas também não há stress com isso, porque lá está, a minha ideia era logo experimentar. Portanto, ainda na sala de parto, passado uma hora de ele estar no meu peito, tipo, elas começaram logo a ensinar como é que se fazia a pega do peito e não sei o quê, bichas chaquetas, pronto. Posso-vos dizer que dói a subida do leite, dói a pega, independentemente de ele estar a fazer bem a pega ou não, dói, né? Os nossos mamilos não estão habituados a ter essa sucção e de repente existe, portanto, os meus mamilos no espaço de 24 horas ficaram em ferida autêntica e, portanto, a primeira coisa que eu vos recomendo, e eu fiz, portanto, ao final de 24 horas, mandei o Bruno ir comprar e trazer-me à maternidade, é os bicos de silicone da Medela. Pronto, eu atualmente não vivo sem, nem sei o que é dar peito sem esses bicos de silicone. Nem quero saber, honestamente, pronto. E mesmo assim, ao final de 10, 15 minutos de eu estar numa mama, já me dói e eu tenho que trocar para a outra. E eu nem quero imaginar se não tivesse aqueles bicos de silicone. Continuando, portanto eu tinha a ideia de exclusivamente até aos 5, 6 meses do Frederico fazer então dar só peito, mas o que acontece é que no dia da alta, portanto 2 dias após o nascimento dele, a pediatra vai falar comigo a dizer que o Frederico tinha perdido muito peso. É normal os bebês perderem peso, até porque eles depois têm 2 semanas para recuperar o peso com o qual nasceram.
eles podem perder até 10% do peso e o meu perdeu 9%. Ou seja, elas podem dar alta, mas já começam ali a fazer cara feia. Pronto. E a pediatra na altura disse-me que só me dava alta naquele dia ao bebê e portanto a mim, né, porque o bebê não ia ficar lá sem mim, se efetivamente eu fizesse um misto entre o peito e fórmula suplemento. Pronto. Na altura eu estava desesperada porque eu queria ir para casa, queria ir embora daquela zona, daquele sítio, não é que fosse maltratada, mas quer dizer, o nosso conforto. Estava muito cansada, a privação de sono, etc. E sem dúvida alguma aceitei. Não só também por isso, mas também porque o meu peito, como vos disse, estava em ferida. Portanto, eu também vi ali o suplemento com uma luz ao fundo do túnel para tipo, ok, há forma do meu bebê ficar alimentado e de eu não estar tipo a morrer de dores. Então aceitei logo, portanto, ele nasceu no dia 17, no dia 19 já me vieram trazer suplemento. E durante o dia tive que estar a fazer suplemento, paralelamente com o meu peito, para que então às 6 da tarde no dia 19 ele fosse pesado. Se ele engordasse, nem que fosse 10, 15 gramas, ele tinha alta. E foi isso que aconteceu. Ele nesse dia engordou 40 gramas, portanto tivemos alta às 6 da tarde e hasta la vista. Depois, a pediatra ainda na maternidade disse que só poderia deixar o suplemento quando fosse ao pediatra cá fora, portanto quando marcasse consulta com o pediatra, e até lá ia ter que fazer então um misto entre mama e suplemento. Pronto. O que acontece é que das duas uma, ou és uma pessoa que está mesmo centrada e focada em só a amamentação, ou então se vais para suplemento é um caminho sem volta. Pronto. E o meu caso é o segundo, portanto, lá está, eu queria a amamentação, mas se não funcionasse, está tudo ok. E pronto, e atualmente eu digo que não, e já disse ao pediatra que não, eu não vou largar o suplemento. O que é que eu faço? E o que é que resulta? E eu não vou largar o suplemento porquê? Para mim e para ele, por ele. Para mim, não vou largar o suplemento porque portanto, é normal os bebês durante a noite acordarem, não sei o quê. Pronto, e até aí está tudo ok, faz parte do processo. Mas eles com o suplemento, efetivamente, aguentam mais do que se tiverem só a mama. Então, o que é que eu faço? Eu bato muito mais forte no suplemento à noite do que durante o dia. Durante o dia é muito mais mama, à noite suplemento. Pronto. Por isso dá-me assim um descanso para eu dormir um bocadinho mais, porque ele aguenta às vezes 4 horas sem acordar. Depois há outro motivo que é a liberdade, porque assim a amamentação é muito bom, traz momentos muito mágicos, uma relação muito forte entre a mamãe e o bebê, mas não deixa de ser uma prisão, pronto. Já falei com diversas pessoas que fizeram uma amamentação exclusiva, elas dizem que é muito bom, não sei o quê, mas também falam da parte má da amamentação. E eu acho que há muita gente que não fala desse processo. E a parte má da amamentação é a prisão. Portanto, porque somos só nós é que podemos alimentar o nosso bebê, portanto, o nosso bebê está 100% dependente de nós e, portanto, tem que ser tudo muito programado, porque ou não saímos sem o bebê, temos que sair com ele, porque a qualquer momento ele pode lhe dar a fome e tem que comer, obviamente, ou então temos que ter toda aquela logística de andar a tirar leite e tirar boas quantidades, porque que é para podermos estar fora de casa sem o nosso bebê e estarmos minimamente descansados, pronto, porque podemos depois apanhar trânsito, podemos apanhar um acidente, a vida não é tão linear como nós queremos e é importante que o nosso bebê tenha alimento e não estejamos a estressar com isso. Portanto, sem dúvida alguma, o suplemento dá-nos muito mais liberdade. Já aconteceu por 2 vezes o Frederico não ficar comigo nem com o Bruno, porque eu e o Bruno fomos ter um momento só nosso, e ele ficar com os avós e está tudo ok, chegou a hora de comer, deram-lhe o suplemento e está fixe. E também já aconteceu eu ir para um jantar com amigas, o Bruno tem que ficar com ele e hora de comer, dá o suplemento e está fixe. Portanto, sem dúvida alguma, o suplemento dá uma outra liberdade
que a mama não dá. Pronto. Portanto, estes são assim os meus pontos para não querer largar o suplemento, para conseguir descansar melhor durante a noite e para também não me sentir tão presa. Até porque há outra pessoa qualquer que pode lhe dar o leite, não preciso ser eu exclusivamente a alimentá-lo. E para o Frederico, acho que também resulta o misto, portanto, mama e suplemento, por 2 motivos. Portanto, ele recebe ele mama no meu peito e recebe então os nutrientes necessários, porque sem dúvida alguma que o leite materno tem os nutrientes necessários para o nosso bebê e é feito exclusivamente para ele, obviamente. Portanto, ele está a receber isso e é tudo bom para ele. Mas por outro lado, o meu leite não o sacia tão bem como o suplemento, portanto tem um suplemento para o saciar. Outra coisa que eu vos também recomendo terem é uma bomba, seja ela elétrica ou manual, eu recomendo ter. Eu neste caso tenho uma manual, foi-me emprestada, portanto foi bom, não tive que gastar dinheiro nisso. E não sei se alguma vez vou comprar a elétrica. Isto porquê? Porque o Frederico, como vos disse, está quase a fazer 1 mês e eu não sei muito bem quanto tempo é que eu vou dar peito, pronto. Isto porquê? Porque eu atualmente não estou a produzir a quantidade necessária para o satisfazer, para saciar. Isto porquê? Como eu também faço suplemento, quanto mais o bebê mama, mais leite nós produzimos. E vice-versa, né? Quanto menos o bebê mama, menos leite nós produzimos. E pronto, sinto que a quantidade de leite que eu produzo não se aplica às necessidades atuais dele. Portanto, também não sei até que ponto é que depois vai secar ou não vai secar, não sei, pronto. Mas recomendo terem-vos a bomba, até para poderem tirar o leite, caso queiram deem só mama exclusiva. Se quiserem se ausentar, podem tirar o leite, congelar e dar na altura. A bomba também ajuda na produção de leite, porque puxa, não é? Também podem retirar, porque às vezes, muitas vezes faço, se eu tenho uns mamilos assim um bocado sensíveis, eu tiro com a bomba, meto no biberon e dou-lhe. Também já aconteceu diversas vezes, diariamente. E pronto, acho que a nível do processo de amamentação é isto, é a minha experiência, vale o que vale. O que funciona para mim não significa que funcione para vocês. E o que aconteceu comigo não significa que aconteça com vocês. E pronto, se viram o vídeo até ao fim, não se esqueçam de meter gosto, subscrever o canal, é super importante. E também podem deixar aqui em baixo nos comentários a vossa experiência, tanto a nível da amamentação como a nível do pós-parto. Acredito que a cesariana seja algo totalmente diferente. A minha colega de quarto, por acaso, tinha feito uma cesariana, tanto que ela até teve que ficar mais uma noite que eu, porque o parto natural são 2 dias e a cesariana são 3 e pronto. Foi todo um relato diferente que contámos uma à outra na altura, portanto acredito que seja algo também diferente a nível de recuperação. E até o próximo vídeo. Beijinho!